graças por mais essa noite, onde a sua igreja, o seu povo, a sua noiva está reunida. Deus, abre o nosso entendimento para discorrer esse assunto delicado e de suma importância a sua noiva, o divórcio, o segundo casamento, Senhor, o desquite. Abre o entendimento da congregação, não com debates ou mentes carnais, mas que o entendimento nosso seja baseado na graça, no novo homem em Cristo, que seja baseado no Espírito Santo de Deus, para que fazendo assim traga edificação, saúde, crescimento e salvação à igreja. Pai, o intuito de tais mandamentos é proteger a família, que é o órgão da sociedade, que é instituída pelo Senhor desde a criação. Então, Senhor, sobre este fundamento, guarda as famílias cristãs, mantenha sólidas, mantenha os casamentos sólidos, porque o que o Senhor uniu, o homem não separe. Repreendemos todo o poder do mal, distração, desatenção que possa haver, que saia no nome de Jesus, mas que o Senhor, através dessa palavra, venha abundar em graça gloriosa, abundante, sobre todos nós, em nome de Jesus, amém. Gostaria da sua atenção, é praticamente um estudo que nós vamos fazer, então contenha as crianças, contenham as pessoas, banheiro e, se possível, até as tosses, né? Pode atrapalhar o irmãozinho do lado. Nós sabemos que todas as coisas foram criadas por Deus. Nós cremos na criação, e a criação é uma revelação de Deus, descrita na Bíblia. Deus fez todo o universo, todo o sistema, tudo que existe, animais, peixes, sistema solar, vegetais, e tudo foi bom, tudo foi perfeito. Deus também cria o homem, a sua imagem, a sua semelhança, Ele fez em perfeita ordem, em perfeita harmonia. Mas durante toda a criação, depois de toda a perfeição que Deus vê, né? E Ele é a fonte primária de tudo que existe, Ele diz: não é bom que o homem fique só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Ali então se inicia o casamento. E Deus, como institui todas as coisas, institui a criação e a ordem no universo, também institui, funda o casamento. Então o casamento não nasceu do homem, o casamento não nasceu de instituições terrenas, o casamento não é fruto de imaginação humana, o casamento é uma instituição divina, o casamento não nasceu da terra, o casamento nasceu de Deus. Ele criou o casamento, Ele formou o casamento. Quando faz da costela de Adão uma mulher, adjutora, Eva, então faz os dois uma só carne. Ali então institui o casamento, formando a primeira família. E nós precisamos saber algo a respeito do casamento antes de discorrermos os demais assuntos que hoje trouxe para que a igreja tenha mais conhecimento sobre casamento, divórcio e segundo casamento. Então nós, em primeira mão, entendemos que o casamento nasceu da mente de Deus. Como desde o princípio institui, cria e forma todas as coisas, com o casamento não foi diferente. Então o casamento não é de âmbito terreno, é de âmbito espiritual. E é importante nós sabermos alguns princípios para o nosso casamento ser saudável. Você precisa saber, hoje vivemos crises terríveis em casamentos divididos, partidos, relações em crise por parte de um cônjuge ou do outro. Enfim, é um tempo onde os casamentos passam por muitos conflitos e muito poucos casamentos são saudáveis, estão sendo sustentados pela fé, pela raça, pelos filhos, estão longe de ser agradáveis e de ser como Deus instituiu. Mas é importante sabermos alguns princípios, e se você aprender esses princípios e aplicar no seu casamento, aplicar na sua vida, tanto você esposa como você marido, ou os dois, o seu casamento então, por
inserir esses princípios cristãos, bíblicos, pode voltar a ser saudável, ou pode continuar a ser saudável. Ele não vai estar livre, nem passivo de crises, de maneira alguma, por causa da lei do pecado. Estamos sobre a imperfeição. Não vai haver os contratempos e a imperfeição. Porém, ao obedecer a palavra, aquilo que o Senhor prometeu no casamento se cumprirá ao cumprir esses princípios. Vamos então saber quais princípios são. E nessa passagem de Mateus 19, ele não discorre só do divórcio, ele também fala do casamento e depois vai falar do divórcio. Então vamos seguir a mesma cronologia de Jesus, aprendermos sobre o casamento e depois irmos ao divórcio. Então ele diz aqui esses princípios para você seguir, que o casamento deve ser, para que o casamento seja saudável. Primeiro ele ensina, deixará o homem, o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher. Primeiro ele está ensinando que o casamento é heterossexual. Heterossexual significa atração pelo sexo oposto, ou ajuntamento com o sexo oposto. Então, quando ele diz, ele não diz, deixará o homem, o seu pai e sua mãe, e unir-se-á ao outro homem, ou deixará a mulher, a sua mãe, e unir-se-á a outra mulher. Biblicamente, o casamento só pode ser heterossexual. Então, o que eu aprendo aqui? Que a união homossexual é uma afronta contra Deus. Ele não aceita de maneira nenhuma, ao ponto do livro de Levítico dizer que quem tal faz, homem que se ajunta com homem e mulher com mulher, abominação faz para o Senhor. Cientificamente, psicologicamente, espiritualmente, não há maneira alguma da união homossexual ser saudável. A perspectiva de vida para o homossexual é bem menor, até os 50 anos. O nível de doenças sexualmente transmissíveis na vida do homossexual é terrível. A complicação e a violência mental, psicológica que um homossexual, ao conviver com outro homem, ou uma mulher com outra mulher, recebe, são gravíssimas, podendo ter sequelas irreversíveis. Então, de maneira nenhuma, nem a ciência, nem a Bíblia, nem patologicamente é lícito, é saudável a união homossexual. E todas essas leis, por mais que a sociedade aprova, ou podem vir leis mundiais que aprovam a união homossexual, Deus jamais a aprovará, Deus jamais a concordará. Então toda relação homossexual, toda relação que deixa de ser heterossexual é antibíblica e não pode se constituir um casamento. Não é um casamento saudável, por mais que a cultura, a sociedade, a tradição venha a aprovar. Então ele diz, ele é claro, deixa o homem e une a sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. A união de dois homens e duas mulheres não pode consumar o casamento, porque o casamento só é consumado quando os dois se tornam um. E para se tornar um é só macho e fêmea, porque a Bíblia diz que Deus fez macho e fêmea. A criação compreende macho e fêmea. O Senhor os fez. E a união, para se tornar uma só carne, tem que ser macho e fêmea, homem e mulher. Quando se unem em uma só carne, assim é constituído o casamento. Agora, homem com homem não pode se tornar uma só carne. Mulher com mulher não pode se tornar uma só carne. Então, impossível de haver espiritual, biblicamente, teologicamente, aceitação do casamento homossexual, seja por parte da mulher, por parte do homem. Mas quando você adota esses princípios, você começa então a iniciar um casamento bíblico. Segundo, primeiro, ele é heterossexual. Segundo, o casamento de Deus está baseado na monogamia. Monogamia implica numa imposição onde o relacionamento, o casamento, pode se dar com uma só mulher e um só homem. Mono fala de um, monogamia, o ajuntamento conjugal feito por apenas duas pessoas. Um só marido casa com uma só mulher. Diferente da poligamia. Em países orientais, um homem pode ter várias mulheres. Uma mulher, em alguns casos, também tem vários homens. E a nossa cultura, que é um pouco depravada, lançou um filme há uns 20 anos atrás, né, com uma mulher que tinha dois maridos. Então acontece também de uma mulher
ter 2 maridos. E não é permitido de maneira nenhuma, porque a Bíblia diz: deixará o homem um homem e unir-se-á a uma mulher, monogâmico, uno. Então um homem só pode casar com uma mulher só pode casar com um homem. Pastor, mas e a aceitação dos casamentos, das poligamias do Antigo Testamento? E nenhuma delas Deus aprovou. Se você ver Abraão, por ver a esterilidade de Sara, consente com a ideia de Sara de tomar Agar para ter uma mulher, uma concubina. Vai lá e tem relações com ela, dando à luz a Ismael. E de Ismael para cá só tivemos maldição, os inimigos dos israelitas. E hoje a nação árabe muçulmana não resultou em bênção. A bênção foi no filho exclusivo de Sara com Abraão, que eram uma só carne, legitimamente casados. Outro caso, por exemplo, Davi, quando toma Batseba, foi aceito, porém não é aprovado, porém não é saudável. Mesmo no caso dele, ele poderia ter tomado Batseba, porque Urias havia morrido, então estava desligado Batseba de Urias, porque a morte dissolve o casamento, só a morte. Porém não era a vontade de Deus ter mais casamentos. Davi então se casa com Batseba, porém traz maldição. O profeta Natão repreende: tudo bem, o que você fez oculto será revelado, você pode se arrepender, Deus aceita o seu perdão. Porém a espada nunca se desviará da sua casa. Todos os filhos de Davi morrem tragicamente. Adonias é assassinado por Salomão, por Absalão. Tamar e Judá cometem incesto e depois também é assassinado por Absalão. E vira uma bagunça a casa de Davi por causa da poligamia. O próprio Salomão, que teve 70 concubinas, 700 mulheres, a Bíblia diz que ele se perdeu pelas mulheres. Apesar dessa aceitação, nunca foi bíblico a poligamia. Então o homem, biblicamente, desde o início, quando havia só 2 seres humanos na terra, não havia qualquer organização, qualquer cultura, qualquer outra forma. A lei que regeu o casamento era de monogamia. Um só homem, uma só mulher. Mesmo com a lei do concubinato, que era possível ter concubinas e se relacionar com outras mulheres, desde que fossem solteiras, também não é a vontade de Deus de maneira nenhuma. E se você tiver nesse princípio, traz saúde para você. Terceiro, o casamento também é monossomático. Nós precisamos entender isso. Monossomático, monossômico. É a união de 2 corpos fundindo-se em um. É aqui que está a grande questão do casamento. O casamento não é a união de 2 seres que continuam vivendo em 2. O casamento é a união mística, onde 2 se fundem, se tornam um, monossomático. O que significa? Que qualquer ato sexual extraconjugal se torna pecado. O ato sexual, ele é só limitado, ele é restrito ao matrimônio. Não pode haver qualquer ato sexual antes do casamento ou fora do casamento. Antes do casamento, solteiros. Não existe, biblicamente, a prática sexual e dita pelos solteiros foi por amor, antes do casamento. Por quê? Se ele é monossomático, o sexo está restrito àqueles que se tornaram um só corpo. Só se torna um só corpo quando se casam. Se estão solteiros, não são um só corpo. E se cometem o ato sexual, estão se prostituindo. É fornicação. A fornicação é condenada em Apocalipse 21:8, que os fornicadores, os prostitutos, as prostitutas, que cometem relações sexuais, quando solteiros, não herdarão o reino dos céus. Então, todo relacionamento sexual fora do casamento, na vida solteira, constitui-se em fornicação, em pornografia, em prostituição, em violação do templo do Espírito Santo. Outra coisa também que Apocalipse vai condenar é o adultério. O que é o adultério? É o sexo fora do casamento. A prostituição, a fornicação é antes do casamento.
relação sexual entre solteiros. O adultério é a relação sexual de um homem casado ou uma mulher casada com outro que não seja o seu parceiro, o seu cônjuge. Isso identifica o adultério. É quando um marido faz relação com outra mulher que não é a sua esposa. Quando uma esposa faz relação sexual com outro homem que não é o seu esposo. É condenado, porque ele só pode fazer sexo com aquela que se tornou uma só carne com ele. E ela só pode fazer sexo com aquele que se tornou uma só carne com ela. E se eu sair disso, adultério, condenado. Então não pode haver, porque é monossomático. Porém, o sexo é bíblico, o sexo é puro, o sexo é um dom de Deus e deve ser praticado, mas está restrito ao matrimônio. O sexo não é feito só para procriação. Provérbios 5 diz que ele é feito por prazer. Você pode desfrutar do sexo, desde que ele esteja diante das balizas da palavra, como diz em Pedro, venerável seja o matrimônio e o leito sem mácula. Desde que esteja restrita às verdades reveladas, o sexo é bom, o sexo é puro, o sexo não é feito só para procriação, o sexo é feito para o prazer do cônjuge, restrito ao casamento. Aliás, o sexo é até uma ordem, e se você não fizer, você desobedece, pois está escrito em Coríntios 7, não vos defraudeis uns aos outros, a não ser por consentimento mútuo, para se dedicardes em oração. Ou seja, eu não posso ficar muito tempo sem fazer sexo com a esposa, e a esposa com o marido, porque Satanás pode nos tentar pela nossa incontinência. Se um período muito longo fica sem fazer sexo, a parte ou as partes que não estão sendo saciadas podem querer saciar com outros meios, cometendo pecados de prostituição, com a pornografia e até adultério. Então não vos priveis, tenhais relações sexuais regularmente. Então o sexo é bíblico, o sexo é puro, o sexo é uma ordem dentro do matrimônio com o seu cônjuge, aquele que você se tornou uma só carne. Essas são alguns princípios, algumas balizas que a Bíblia traz para o casamento ser saudável, para o casamento ser gostoso. Agora vamos tratar do divórcio e do segundo casamento. É interessante tratar disso porque o mundo atual, a sociedade presente, essas 2 últimas décadas, estão sendo bombardeados pelo divórcio. O divórcio tem vindo como uma avalanche e se multiplicado de uma grande forma, em larga escala. Fazendo assim, está degradando, dividindo a família e degradando a sociedade. Porque o organismo que é mais afetado com o divórcio é a família, são os filhos. Logo assim, a sociedade que compõe todos os organismos, e inclusive a igreja. Então, em larga escala, tem ocorrido o divórcio, tem entrado o divórcio naquilo que é a cultura hipermundana dos últimos tempos. O divórcio, como os demais pecados, tem entrado na normalidade, não tem sido mais notado, tem sido aceitado, tem sido submetido sem qualquer restrição, como leis anti-Deus, anti-família, que tem sido aprovada. Também o divórcio tem passado desapercebido, e pessoas não têm só, com muita facilidade, entrado no segundo casamento, mas até no terceiro e até no quarto, em alguns extremos. E o divórcio então tem descaracterizado a família, o divórcio tem destruído totalmente a família, porque os filhos já não sabem mais com quem ficam, já perderam a identidade paterna ou materna, enfim, toda série de complexidade por pensões alimentícias, prisões pelo não pagamento da pensão, a falta do afeto por parte daquele que deixou o menino, a criança, a ferida emocional que causa no cônjuge traído. Enfim, o divórcio tem sido realmente um grande inimigo da família e da sociedade.
Mas o mais importante é notar que o divórcio também tem entrado, a separação, o desquite, em larga escala, dentro da igreja do Deus vivo. E muito antes de ser sancionado leis acerca do casamento e do divórcio, no Éden, Deus já tinha instituído a vitalicidade do casamento, e não aceitando de hipótese alguma o divórcio, e muito menos o segundo casamento. Porém, pela dureza do coração, pelo pecado de muitos, pela incoerência de alguns líderes, pela falta de entendimento bíblico, o divórcio tem sido aceitado dentro da casa do Senhor, o segundo casamento tem sido aceito na casa do Senhor.